Vamos agora para a função potência. O que era a função potência mesmo? É um x que é elevado na n. Como que a gente calcula os limites quando x vai para o infinito de uma função x elevado na n? Por exemplo, a gente vai separar quando n for ímpar e quando n for par. Se o n for ímpar, então o limite de x na n quando vai para o mais infinito dá mais infinito, e o limite quando x vai para menos infinito vai para menos infinito. Por quê? Olha só, vamos pegar um exemplo. Limite de x tendendo a menos infinito de x ao cubo. Então, é como se eu estivesse pegando um número que é negativo elevando ao cubo. Bom, pensando apenas no infinito. Se eu pego o infinito e elevo ao cubo, isso vai continuar sendo muito grande, certo? Então, vai continuar sendo infinito. Se eu pego um número negativo e elevo ao cubo, ele continua negativo. Ou seja, negativo em uma potência ímpar se torna sempre negativo. E um x com n ímpar, por exemplo, 3, quando x vai para o mais infinito, vai continuar sendo infinitamente grande, porque seria mais infinito elevado ao cubo. Vai continuar sendo infinitamente grande e o sinal de positivo permanece igual. Agora, se meu n for par, vamos ver o exemplo de x ao quadrado, quando x está indo para o mais infinito. Então, eu estou pegando um número muito grande e elevando ao quadrado. O que vai acontecer? Esse número ele vai ficar maior ainda e muito mais positivo, certo? E se eu fosse para o menos infinito, o que acontece? Bom, eu estou pegando um número extremamente negativo e elevando ao quadrado. Qualquer número negativo elevado ao quadrado ou a qualquer potência par vira positivo. E esse número, como ele é muito grande elevado ao quadrado, ele vai continuar sendo muito grande. Então, também vai para o mais infinito, assim como diz aqui. Então, na função potência, se o n for ímpar, o limite de x tendendo a mais infinito vai para o mais infinito, e para o menos infinito vai para o menos infinito. É só pensar num exemplo. E se o n for par, quando x tende a mais infinito vai para o mais infinito, e se for para o menos infinito vai continuar indo para o mais infinito. Bom, e o que será que acontece se a gente multiplicar o x na n por um número negativo? Será que o resultado se altera? Vamos ver um exemplo. Bom, nesse exemplo aqui a gente tem menos 7 vezes x ao cubo. Isso aqui é uma função potência. Se a gente levasse em consideração apenas o x na n, ou seja, o x ao cubo, se x está indo para o mais infinito, a gente sabe que isso aqui vai para o mais infinito. Porém, a gente tem um menos 7 aqui. O que será que ele faz de diferença? Se a gente separasse isso aqui em dois limites, usando as propriedades do limite, a gente vai ter x tendendo a mais infinito de menos 7, vezes o limite de x tendendo a mais infinito de x ao cubo. O limite de constante é a própria constante, então é menos 7. Limite de x ao cubo quando x tende a mais infinito é mais infinito. Então, o que a gente tem? A gente tem um menos 7 vezes o mais infinito. Bom, 7 vezes infinito continua sendo um número muito grande. Agora, mais e menos na multiplicação não dá um resultado negativo, então a gente conseguiu mudar o valor do limite se a gente está multiplicando por um número negativo na frente da função potência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tiver um número negativo multiplicando a função potência, porque o resultado vai se alterar sim. O mesmo pode acontecer quando a minha potência for um número par. Por exemplo, limite, quando x tende ao mais infinito, de menos x². Então, isso aqui pode ser escrito como se fosse o limite de x tendendo a mais infinito de menos 1, vezes o limite de x tendendo a mais infinito de x². Bom, de x², a gente sabe que vai para o mais infinito. E o limite de constante vai para a própria constante. Então, a gente tem menos 1 vezes o mais infinito.
Isso tudo é uma suposição, né, pessoal? A gente não vai realmente multiplicar por mais infinito, porque mais infinito não é um número, é um conceito matemático. Então, 1 vezes infinito vai continuar sendo infinito, e sinais diferentes na multiplicação vai ser negativo. Então, o resultado se altera também se o meu n for par. Então, eu tenho que tomar cuidado e fazer as observações necessárias em cada conta.